Olá, segundo ano. Vamos iniciar aqui então a correção da semana 1 do PET volume 2. É isso aí. Eu disse que eu não ia me atrasar, mas é uma coisa que eu não consigo fazer porque tem muito fechamento de nota esses dias. Mas agora eu tô aqui prontamente pra gente fazer essa atividade e entender um pouquinho da matéria juntinhos, tá bom? A semana 1 do PET de vocês trouxe aí o tema crise do sistema colonial. Vamos entender um pouquinho aí o que foi isso, relembrando alguns conceitos, que é o conceito de mercantilismo e o de liberalismo econômico. O mercantilismo são práticas e conjuntos de ideias adotados aí pelas várias monarquias europeias durante a Idade Moderna. É uma fase de capitalismo comercial que tinha as principais características: a intervenção do Estado na economia, o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, sobretudo de ouro e prata, o protecionismo, que era o Estado impunha pesados impostos de importação para proteger a produção nacional e a concorrência estrangeira, é aquela coisa de você tem que comprar dentro do país, porque ali o produto será mais barato. Se você estiver importando alguma coisa de outro país, ele vai ficar muito mais caro para você. Então, uma forma de proteger o mercado interno era aplicar esses impostos. Inclusive, isso existe até a atualidade. E também a balança comercial favorável, que é exportar mais, vender mais do que comprar, do que importar mais produtos, ok? Tivemos aí então o liberalismo econômico do século XVIII, que é um conjunto de ideias defendidas por pensadores europeus em oposição ao mercantilismo, ou seja, não queriam intervenção do Estado na economia, eram a favor da livre concorrência entre quem produz e comercializa. É o câmbio livre, a defesa da propriedade privada, liberdade de contrato de trabalho, jornadas e salários, e seu principal defensor foi Adam Smith. Pois é, gente, esse liberalismo econômico, esses pensadores basicamente falam, né, que o mercado ele se regula por si só e existe aí uma lei da oferta e da procura. Então, quanto mais produtos se tem no mercado, mais barato ele fica. Quanto menor quantidade, mais caro ele fica. E isso também vai da procura, né? Quanto mais você procura um produto e ele dá pouquinho, ele vai ser muito caro. Quanto mais você não procura esse produto porque ele tem abundância no mercado, ele vai ficar mais barato. Vamos aqui para as atividades. Atividades número 1, trouxe um texto e fala, leia o texto abaixo e responda as perguntas sobre ele. Então, vamos dar uma lidinha aqui nesse texto, eu não vou ler tudo, mas algumas coisas. Então, vamos lá. O século XVIII foi de profundas transformações na Europa com reflexos nas colônias da América. Surgiram novas ideias políticas defendidas pelos filósofos iluministas que questionavam principalmente o absolutismo monárquico, que é o poder total dos reis, e o privilégio de nascimento da nobreza e o poder da Igreja Católica. Gente, esses privilégios de nascimento eram muito questionados pelos filósofos, né? Por que ele nasceu ali naquela família, ele pode governar e eu não? Então, isso aí fez com que surgissem várias teorias, inclusive aí o John Locke, que é o considerado aí o pai do liberalismo político, ele negava aí, a origem do poder dos reis e defendia a ideia de que o cidadão deveria ter o direito de resistirem aos governos autoritários, além de terem amplo direito à propriedade privada. Ter direito à propriedade privada, isso é muito bom, principalmente no capitalismo. Todas as pessoas que compram os seus bens, eles têm direito a eles. Para eles, os direitos naturais dos seres humanos são o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada, que deveriam ser garantidos por lei. Então, todos os estados deveriam ter leis que garantissem esse básico aí para as pessoas, né? Ao defender a ideia de que todos os indivíduos deveriam ser iguais perante as leis, John Locke questionou os privilégios de nascimentos que eram atribuídos à nobreza.
Suas ideias foram fundamentais para que, posteriormente, o escocês Adam Smith desenvolvesse o liberalismo econômico que criticava o mercantilismo. Então, o mercantilismo tinha toda uma intervenção do Estado na economia, enquanto o liberalismo econômico pregava a não intervenção desse Estado, deixando que o comércio, rolasse solto aí entre países, empresas e etc. De acordo com a lógica mercantilista, as colônias deveriam ser áreas fornecedoras de matérias-primas, metais preciosos, principalmente ouro e prata, pedras preciosas, madeiras, açúcar, algodão, entre outros produtos para suas metrópoles, que eram os países colonizadores, a preços baixos e deveriam comprar delas produtos industrializados a preços elevados. Olha que absurdo, né, gente? Esse monopólio comercial ocorria da seguinte forma. A colônia, no caso, vamos usar o exemplo do Brasil, que é uma coisa que a gente vivenciou há muitos anos atrás, não eu e você, mas nós conhecemos um pouco da história, né? Então, o Brasil colônia, dele era extraído todas as riquezas que eram levadas para a metrópole, que era Portugal. Portugal pegava esses produtos, traziam outros industrializados, inclusive vendia a preços abusivos aqui para o Brasil e só podia manter relações comerciais um com o outro. Isso era o monopólio comercial. Era a metrópole comercializando sempre com a colônia e sem deixar que outros países interferissem aí nessa comercialização. No caso específico do Brasil, tínhamos algumas fábricas, como as manufaturas de tecido e algumas metalurgias de ferro. Em 5 de janeiro de 1785, a rainha de Portugal, Dona Maria I, assinou um alvará determinando que todas as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas do Brasil, em pleno final do século XVIII, quando as ideias do liberalismo econômico já eram defendidas. Esse alvará foi uma tentativa de reforçar as práticas mercantilistas. Ou seja, ela mandou fechar tudo para que eles continuassem com essa questão aí do monopólio comercial e que não houvesse mercados livres dentro do Brasil. Para que os proprietários das indústrias existentes na Europa pudessem ampliar a venda dos seus produtos nas regiões distantes, seriam necessários mercados livres, ou seja, sem restrição de entrada de produtos de qualquer outro país. Contudo, vimos que Portugal e também Espanha impunham monopólio comercial às suas colônias da América. Essas restrições eram contrárias aos interesses dos capitalistas europeus, principalmente dos ingleses, que desejavam vender os seus produtos diretamente para o consumidor que vivia fora da Europa. Então, eles tinham interesse de ir lá no Brasil vender os seus produtos, mas não podia porque havia um monopólio comercial do Brasil com Portugal. Podemos, então, concluir que o colonialismo mercantilista opunha-se ao capitalismo industrial que começava no final do século XVIII, tendo como base as ideias do liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, livre comércio e trabalho assalariado, enquanto o mercantilismo defendia o monopólio comercial e o trabalho escravo. Então vamos lá, número 1. Por que o século XVIII foi de profundas transformações na Europa? Devido ao iluminismo, que trouxe novas ideias no campo da ciência, política, faltou um acento no política, né? E economia, que geraram mudanças na sociedade. 2. Quais as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias das Américas? Influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e os processos de independência. Pois é, devido a esse monopólio, não poder comercializar, um controle total absoluto sobre as colônias, as ideias iluministas reforçaram aí o desejo de se tornar independentes. 3. Explique liberalismo político e liberalismo econômico. Liberalismo político, doutrina que visa a garantia de direitos fundamentais ao cidadão. Exemplo, direito à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. O liberalismo econômico, a doutrina que defende a não intervenção do Estado na economia. Exemplo, livre concorrência, câmbio livre, lei da oferta e da procura e propriedade privada. 4. Compare mercantilismo e liberalismo econômico. O liberalismo econômico criticava o mercantilismo. O mercantilismo tinha práticas protecionistas e o liberalismo defendia a não intervenção do Estado na economia. O que é monopólio comercial?
Somente o detentor do monopólio pode fornecer determinado produto ou serviço, não havendo assim nenhum tipo de concorrência, podendo colocar o preço que lhe convém. É aquele caso que eu falei ali acima, né? Só podia comercializar com um país, então ele colocava o preço que ele queria sobre a sua mercadoria. Não tinha concorrência nenhuma para que o consumidor pudesse adquirir o produto da forma que ele pudesse, da forma que ele possuísse ali o seu dinheiro, os seus bens. 6. Porque o alvará de Dona Maria I reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil. A rainha de Portugal, Dona Maria I, assinou um alvará determinando que todas as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas do Brasil, porque foi uma tentativa de reforçar as práticas mercantilistas. Por que reforçou? Porque ela teve que usar da questão do monopólio comercial para não liberar as práticas de livre comércio dentro do Brasil. 7. Porque a partir do final do século XVIII, principalmente industriais ingleses começaram a defender a existência de livres comércios, para que os proprietários das indústrias pudessem ampliar a venda de seus produtos para as regiões mais distantes, sem restrições de entrada de produtos de qualquer país. Ok, queridos? Então nós chegamos aí ao fim da primeira semana. E já vou postar a semana 2 para vocês, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração.